O principal objetivo de uma mensagem bíblica é gerar e fortalecer a fé em nosso coração. Por quê? Por quê? Porque precisa gerar e fortalecer fé em nosso coração. Irmãos, a razão é porque nós só nos engajamos naquilo que realmente cremos. A Bíblia relata de irmãos que deram a vida por Jesus. Morreram de forma terrível. E de acordo com a história, diz que isso incomodava muito os seus algozes, porque em vez de morrer praguejando, se lamentando, lamuriando, eles morriam adorando e louvando a Deus. Por quê? Porque eles tinham fé na eternidade. Vou fazer uma pergunta pessoal para você refletir. Até onde a tua fé te levaria hoje? Até onde a tua fé te levaria hoje? Até onde você iria hoje com a fé que você tem por Cristo Jesus? O principal objetivo de uma mensagem é esse. Existem outros objetivos, mas o principal é gerar fé em seu coração. Como disse um pregador antigo, certa ocasião, quando perguntaram o que ele esperava do sermão, ele falou: eu não espero incendiar o mundo, mas eu espero incendiar uma pequena chama dentro do teu coração. Eu espero hoje poder, pelo menos, criar uma fagulha no teu coração. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 4 a 6. Efésios 4, 4 a 6. Vamos orar mais uma vez? Peça a Deus para gerar fé em seu coração. Faça uma oração simples agora. Diga: Deus, gere fé no meu coração. Fale comigo. Ministra a verdade da tua palavra, de forma que eu possa crer nesta palavra, de forma que as minhas ações possam ser, a partir de hoje, resultado embasadas nesta palavra. Me ajude a compreender, em nome de Jesus, amém. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Amém? Irmãos, a verdade é que a gente vive num mundo cada vez mais dividido. É briga por tudo, briga por política, briga por gosto musical, briga por futebol. E até no meio do povo de Deus, às vezes a coisa fica complicada. Mas vocês sabem muito bem que Deus não nos chamou para competir uns com os outros. Deus nos chamou para andarmos juntos. Amém, irmãos? Unidade não é só uma ideia bonitinha. E unidade é essencial para quem segue a Jesus. Queria que você pensasse um pouco. Como é que a gente quer impactar o mundo lá fora, se nós não conseguirmos andar em paz aqui dentro? Como é que nós vamos impactar o mundo lá fora, se por acaso não houver unidade aqui dentro? Ou, até mesmo, como que nós vamos impactar Campinas se não houver unidade entre as igrejas de Jesus? A igreja, irmãos, é como uma orquestra. Você já assistiu uma orquestra, pelo menos pela televisão? Ela tem centenas de instrumentos.
E o que é que garante a harmonia na orquestra? Quando ela segue um maestro. Eu nunca vi, mas eu acho que não daria certo uma orquestra com 2 maestros. O que você acha? Um num ritmo, outro no outro? Irmãos, assim também é a igreja. Haverá harmonia na igreja quando nós seguirmos o único maestro que é Jesus Cristo. A ideia da unidade não é todos pensarem igual. Unidade não é isso, todos pensando igual. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é o exército, todo mundo parecido. Quando Elias estava no quartel, nós fomos convidados para ir lá numa primeira apresentação. E estava ali, não sei se centenas, talvez milhares de soldados vestidos. E sabe qual foi a coisa mais difícil naquele dia? Encontrar o Elias no meio dos soldados. Porque estava tudo com o corte igual, a roupa igual, e deu muito trabalho para encontrar. Até que no final a gente conseguiu achar. Unidade não é uniformidade. Não é todos pensarem juntos. Unidade tem muito mais a ver com todos seguirem o mesmo Senhor. Quero colocar aqui uma mensagem central que diz assim: a verdadeira unidade cristã está alicerçada em 7 fundamentos espirituais imutáveis que nos chama a viver como um só povo de Deus. Vamos refletir mais um pouco. A verdadeira unidade cristã está o quê? Alicerçada em 7 fundamentos. Esse prédio está alicerçado num fundamento. Então, a unidade, ela é alicerçada em 7 fundamentos que são imutáveis e nos chamam a viver como um só povo de Deus. E eu quero fazer uma pergunta, pode passar. Por que é tão importante compreender esses fundamentos? Por que é tão importante compreender a forma bíblica em que a unidade é fundamentada? A resposta é essa. Primeiro, porque a unidade cristã não é construída por nós, mas estabelecida por Deus. Amém, irmãos? A unidade cristã não é uma invenção nossa, um esforço, uma ideia nossa. A unidade cristã é construída, estabelecida por Deus. E segundo, porque nossa missão é preservar a unidade com base na verdade. Se você compreender o fundamento da unidade cristã, você consegue então preservar a unidade com base na verdade. Amém, irmãos? Então, antes de explicar o fundamento, quero fazer uma explicação geral sobre o fundamento. Essa compreensão ela é importante, porque sem clareza sobre o que nos une de verdade, sem uma clareza de qual é esse fundamento da unidade, nós corremos um risco. Sabe qual o risco? De criarmos uma unidade artificial, uma unidade superficial. E algo artificial ou superficial não se sustenta. Não se sustenta. Pode funcionar por um período de tempo, mas não se sustenta como a igreja tem se sustentado há mais de 2000 anos. Então, irmãos, às vezes essa unidade artificial ou superficial, ela é baseada em afinidades, em tradições humanas, e não naquilo que Deus estabeleceu. Por isso, não funciona. Não funciona. Porque não é aquilo que Deus estabeleceu. Esses fundamentos que nós vamos estudar agora, revelam que a unidade da igreja não é produzida por nós. Isso precisa ficar claro essa noite. A unidade da igreja não é produzida por nós. A Bíblia não diz que nós temos que produzir unidade.
Quem produz unidade é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que conservar a unidade do Espírito. Amém, irmãos? Então, a nossa missão, irmãos, não é criar unidade. A nossa missão é preservar o que Deus já construiu, valorizando o que nos torna um só em Cristo Jesus. Quais são os fundamentos da unidade? Em primeiro lugar, há um só corpo, que é a igreja. Muitos perguntam, muitos querem saber qual é a igreja verdadeira. Óbvio, a igreja verdadeira é a Igreja Batista das Boas Novas. Amém, irmãos? Colabora aí, né? Alguns perguntam isso, porém, pensando em denominações específicas. Qual é a igreja verdadeira? Seria a batista? Seria então a presbiteriana? Seria a Assembleia de Deus? Seria o Brasil para Cristo? Aí só estaria no Brasil, né? Complicado. Qual é a igreja verdadeira? Agora, é importante os irmãos saberem, eu creio que você já sabe, estou reforçando a ideia de que denominações são formas organizacionais. Ou seja, é um jeito de identificar um grupo específico de igrejas na terra. Mas a igreja de Jesus não se limita a uma denominação e nem é representada por uma denominação específica. A igreja verdadeira, irmãos, é o corpo de Cristo. Amém? A igreja verdadeira é o corpo de Cristo que é composto por todos os salvos, em todos os lugares e de todas as épocas. Essa é uma definição da igreja, é bom você aprender. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo, composto por todos os salvos, de todos os lugares e de todas as épocas. Realidade. A realidade, nem toda igreja local pertence a Cristo. Deixa eu corrigir aqui. Na realidade, nem todos os membros de uma igreja local pertencem a Cristo. Concorda, sim ou não? Não, mas se eu estou na Batista, com certeza, né? Tem como? Não. Eu penso que existem crentes batistas que não pertencem ao corpo de Jesus. Ou de outras denominações. Então, na realidade, nem todos na igreja local pertencem a Cristo. Nem todos também os que são de Cristo, pertencem ao corpo de Cristo, estão necessariamente numa igreja local neste momento, apesar disso ser imprescindível. Talvez não esteja numa igreja local, vamos dizer, correta, mas Deus há de esclarecê-los. Só o Espírito Santo conhece os verdadeiros membros do corpo. Isso está escrito em Mateus 13:30, onde ele diz que Deus é que vai separar o joio do meio do trigo. Não sou eu, não é você que vai separar o joio do trigo. É Deus no dia em que Ele levar a verdadeira igreja para o céu. Então ali vai separar. E Deus conhece os membros da sua igreja. Uma pessoa só começa a fazer parte deste corpo quando é convertida e batizada pelo Espírito Santo nesse corpo. Então ele se torna membro do corpo de Cristo. Isso, irmãos, é uma realidade espiritual. Coloca para mim aí, irmão, 1 Coríntios 12:13. Isso é uma realidade espiritual. Isso não se diz respeito a questões físicas, mas questões espirituais. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Está claro aí, sim ou não? Está claro ou não? Todos os salvos,
que pertencem à igreja de Jesus, o corpo de Cristo, a igreja mística, espiritual, ele foi batizado em um único espírito para constituir um só corpo. Nenhuma igreja ou grupo de igrejas pode afirmar ser a igreja verdadeira. A verdadeira igreja de Cristo é maior do que qualquer denominação e inclui todos os salvos. Portanto, meus amados, não devemos alimentar divisão com base em rótulos humanos. Amém? Devemos alimentar a divisão por rótulos humanos, de denominação, de determinados usos e costumes e coisas desse tipo. Devemos ver todos os cristãos verdadeiros como parte da mesma família em Cristo Jesus. Segundo lugar, um só Espírito. Segundo fundamento, um só Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito é quem gera nova vida, guia, convence e capacita. E no mesmo Espírito, e é o mesmo Espírito que habita em todos os que nasceram de novo, como nós acabamos de ver em 1 Coríntios. Mas em Romanos 8, 9, o apóstolo Paulo faz também uma declaração importante. Ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, para fazer parte da igreja de Jesus, tem que ter o Espírito de Cristo em si. Realidade. O Espírito Santo, irmãos, é Ele que une a igreja no corpo de Cristo. Amém? Portanto, eu creio que é importante eu dizer isso aqui. O Espírito Santo não é propriedade de nenhuma denominação. Eu não tenho o direito de colocar uma placa lá fora dizendo: aqui o Espírito Santo atua. O Espírito Santo não é propriedade de denominação. Muito menos o Espírito Santo é propriedade de algum pastor. Vem aonde o homem de Deus vai fazer o Espírito Santo manifestar. Isso é bobagem, irmãos. Beira até uma blasfêmia. Nós devemos ser guiados humildemente pelo Espírito, mas o Espírito Santo não é propriedade de nenhuma denominação. Ele atua na igreja. Apocalipse diz isso. É o Espírito que atua nas igrejas. Amém? Devemos buscar viver, ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que promove a paz e a unidade. Terceiro fundamento. Uma só esperança, a esperança da salvação. Todos os cristãos compartilham da mesma esperança, a salvação em Cristo. Ou seja, a esperança do céu. Quem tem esperança do céu aqui? Amém, glória da maioria. A maioria aqui tem vontade de ir para o céu, maravilha. A ressurreição dos mortos, essa é a nossa esperança. Quando esse corpo finito for revestido da incorruptibilidade para ser um corpo como o corpo de Cristo glorificado, aí se cumprirá plenamente a esperança da nossa salvação. Quem vai ser ressuscitado em corpo glorificado aí? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a esperança eterna nos ensina a relativizar certas diferenças e nos lembrar do que realmente importa. Não deve ser o nosso hábito ficar combatendo irmãos em Cristo por causa de detalhes pequenos, que não são relevantes. Eu até uma vez ouvi uma piadinha, pouco de mau gosto, mas eu vou contar assim mesmo. Diz que tinha uma igreja muito radical, fechada, é nós, né, só nós, tal. E aí o irmão daquela igreja faleceu e chegou no céu. É uma piada, tá, irmãos? Chegou lá no céu e disse que
Estava um grupo lá adorando. Quem que é aquele grupo? Ah, aquele é uns batistas. Outro grupo lá, tal. Quem que são aqueles presbiterianos? Aquele lá é o pessoal da Assembleia de Deus. Até que ele chegou, tinha uma porta fechada, um grupo lá dentro. Ele falou, e esse aí? Ele falou, deixa quieto, esse é aquela igreja lá. Aí eles acham que só eles estão aqui no céu hoje. Pastor Cláudio Duarte disse que quando chegarmos no céu, vamos ter 2 surpresas. 2 tipos de surpresa. Uma tinha certeza que aquele lá ia estar aqui e não está. E a outra surpresa, eu pensei que você não vinha e veio. Cuidemos da nossa própria salvação, amém? O quarto fundamento, um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único Senhor. Não há um Cristo para cada igreja, amém, irmãos? Nem versões alternativas do senhorio de Jesus. A igreja de Jesus é uma só, é batizada num único Espírito, tem uma única esperança e ela é regida por um único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus é o nosso Senhor, cabeça da igreja. Agora eu pergunto, irmãos, se Jesus é Senhor e cabeça da igreja, por que tantas brigas que nós temos visto ultimamente? Brigas entre cristãos nas redes sociais, combatendo uma denominação, combatendo a outra, membros de igrejas combatendo determinado pastor. Por que tantos pontos de vistas rachando o corpo de Cristo? Eu quero ler um texto com os irmãos que fala a respeito disso, que é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Onde o apóstolo Paulo denuncia as divisões em nome de líderes humanos. Diz assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Próximo. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe, de que há desavença entre vocês. Só volta. Há desavença entre vocês. O que será que está causando desavença na igreja de Corinto? Seria o Espírito Santo? Seria Jesus Cristo? Seria a palavra de Deus? Obviamente que não, irmãos. Sabe o que é? Vamos ver. Com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ainda outro, eu sou de Cristo. A veneração a líderes humanos estava causando a divisão na igreja de Corinto. A veneração a líderes humanos está causando divisão na igreja de Cristo hoje. Não devemos venerar líderes humanos. Amém, irmãos? Se você venera um líder humano, pare com isso. É pecado. 13. Acaso Cristo está dividido? Uma pergunta retórica. O que você acha? Cristo está dividido? Claro que não. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Também não. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Também não. Então nós somos de Cristo e seguimos a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Problema das divisões, obrigado, irmão. O problema das divisões é a falta de compreensão clara sobre os fundamentos da verdadeira unidade. Quem não entende os fundamentos da verdadeira unidade acaba se confundindo e criando uma unidade artificial, fraca e que pode gerar contenda entre os irmãos. Quando esquecemos que Cristo é o único Senhor, criamos igrejas paralelas em torno de preferências pessoais, doutrinas secundárias ou até mesmo em torno de personalidades, como nós vimos ali na igreja de Corinto. É difícil crer, irmãos, que dois crentes que dizem obedecer ao mesmo Senhor sejam incapazes de andar em unidade. Concorda, sim ou não? Alguém perguntou
ao Gandhi, líder espiritual da Índia: qual é o maior impedimento para o cristianismo na Índia? E ele respondeu: os cristãos. Qual é o impedimento, o maior impedimento para o avanço do evangelho no mundo? Muitas vezes são os próprios cristãos. Irmãos, antes os crentes brigavam apenas dentro das igrejas. Agora estão brigando nas redes sociais. E isso, irmãos, é uma vergonha para o nome de Jesus. Confessar o senhorio de Cristo é um grande passo na direção da unidade entre o seu povo. Por favor, não compartilhe nem compactue com desavenças religiosas nas redes sociais. Pare com isso, em nome de Jesus. Devemos nos submeter ao mesmo Senhor. E isso nos leva à unidade na obediência e na missão. Quinto fundamento: uma só fé. Ou seja, a fé cristã verdadeira. A fé salvadora é aquela que confia em Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Por exemplo, até eu deixei ali no banco, tem um molho de chaves. Pega para mim, Fábio, essa chave aqui. Muito obrigado. Eu tenho aqui várias chaves, várias chaves. Sei lá, talvez umas 15 ou 20 chaves. Mas só tem uma dessas chaves que abre o portão lá da frente da igreja. Só essa aqui. Assim também é a fé. Só existe uma fé salvadora. As pessoas podem tentar com outras chaves abrir o portão, mas não vai abrir. Eu sei qual é, mas se você que não sabe vai tentar, talvez você vai tentar com todas antes de acertar a última, né? Vai acertar com a última. Muitas pessoas estão querendo inventar a sua própria fé, o seu próprio jeito. Mas a Bíblia diz: há um só Senhor, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, esse é o fundamento da fé. Precisamos distinguir entre a fé genuína e as doutrinas humanas. A fé que salva é comum a todos os cristãos verdadeiros. Ou seja, se você está em Cristo, teu nome está escrito no livro da vida, é porque você creu na mesma coisa que eu. Amém, irmãos? Todos tivemos que crer na mesma verdade. Jesus Cristo é o que morreu por nós, que nos salvou, e é nele que eu creio. Não é num líder religioso, não é numa igreja, numa denominação, não é numa doutrina. Nós cremos em Jesus para a nossa salvação. Claro, irmãos, só vou abrir um parênteses aqui para dizer que eu não estou defendendo a ideia aqui do ecumenismo. Sabe o que é ecumenismo? É todas as religiões andando de mão dada. Isso existe. Algum tempo atrás eu vi um casamento que foi feito por um pastor, por um padre e por um pai de santo. Cada um teve uma participação. Isso é ecumenismo. Não estou defendendo isso. E nem estou defendendo a ideia de mantermos comunhão com igrejas que negam os essenciais da fé. Amém? Estou defendendo isso. O que eu estou dizendo é que nós que seguimos a Jesus, nós temos um fundamento sob a nossa unidade. Esse fundamento é a fé em Cristo Jesus. Sexto lugar, um só batismo. Um só batismo. Irmãos, quando ele diz um só batismo, ele não está se referindo necessariamente a esse batismo nas águas que nós fazemos aqui. Mas ao batismo espiritual, ou seja, a realidade espiritual da nossa união com Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição.
O batismo nas águas é como uma declaração pública desta nova vida que temos nele. O batismo nas águas é uma representação física de algo que já aconteceu no mundo espiritual. Daqui a pouco nós vamos realizar a ceia do Senhor. A ceia é uma representação física da nossa unidade em Cristo Jesus, algo que é espiritual. Por exemplo, eu tenho aqui no meu dedo um anel, chamado de aliança de casamento. Agora, o importante não é esse anel. Não é esse anel que faz a diferença. Porque eu sei que existem muitas pessoas que têm um anel no dedo e não são fiéis ao casamento. Sim ou não? Alguns têm um pouco mais de vergonha na cara, na hora que vai trair, tira o anel e guarda na carteira. Não é o anel. O importante, irmãos, é o amor e o compromisso entre mim e minha esposa. Se eu perder o anel, muda alguma coisa no que eu sinto, no compromisso que eu tenho com a minha esposa? Claro que não. Da mesma forma, é o batismo nas águas. Ele mostra que já estamos unidos com Cristo. É como a pessoa que na hora que casa coloca o anel no dedo. A pessoa que fala assim: agora eu sou de Jesus, ele desce as águas como um testemunho público, amém? Então, irmãos, o batismo nas águas tem valor como símbolo, mas a sua essência está na união mística com Cristo. Por exemplo, vestir a camisa de um time de futebol não te torna torcedor do time. Mas quando você é torcedor do time, você veste a camisa, isso te identifica como um torcedor daquele time. Realidade, irmãos, é que o que une a igreja não são rituais físicos, como o batismo e a ceia, mas coisas espirituais, como a fé, o Espírito Santo e o fato de estarmos em Cristo. A verdadeira unidade vem da experiência espiritual e não de ritos físicos. Dois irmãos estão brigados. Vamos dar ceia para eles, que aí eles se ajeitam. Porque no suco e no pão tem um negócio especial que vai mudar a cabeça deles. Não é assim que funciona. A ceia é algo que nós participamos porque nós já temos esta realidade espiritual em nós, amém? Devemos tratar o batismo com reverência, como uma expressão pública de uma realidade espiritual comum a todos os salvos. O batismo não é da igreja, o batismo é de Cristo Jesus, amém, irmãos? Por isso que quando vem um membro de uma outra denominação para cá e quer participar com a gente, nós não batizamos ele de novo, a não ser que seja de uma igreja que nós não a reconhecemos como uma doutrina fundamentada no Evangelho de Jesus. Aí é uma outra história, mas é uma outra conversa também. Sétimo fundamento: um só Deus e Pai, o Deus Criador e Redentor. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus, irmãos, Ele é soberano, presente e pessoal. Deus não tem filhos únicos espalhados por grupos exclusivos, mas Ele é Deus de uma família unida, amém? Quem tem o mesmo Pai, deve viver como irmão. Devemos refletir o caráter do Pai em nossas atitudes uns com os outros. Concluindo, a unidade cristã é um presente de Deus, mas é também um chamado à responsabilidade. Esses 7 fundamentos não são apenas doutrinas, são verdades que moldam nosso modo de viver e de nos relacionar. Portanto, essa noite, eu espero ter deixado claro que a unidade não é opcional. Ela é um projeto de Deus, amém? Pode passar, irmão. A unidade cristã é um dom de Deus. Tem base espiritual e deve ser preservada com zelo. Se você diz crer em Cristo,
mas rejeita o povo de Cristo, você está contradizendo aquele que diz seguir. 1 de João 4,20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Os 7 fundamentos de Efésios 4:4-6, são dados por Deus e não inventados pelos homens. Não é possível, irmãos, aceitar que Jesus é o único Senhor e rejeitar o corpo de Jesus, que é a igreja, amém? Será que uma pessoa que rejeita a unidade da igreja estaria disposta a olhar para Deus e dizer: o Senhor errou ao criar uma igreja família? Pare para você pensar. Uma pessoa que contradiz a unidade da igreja poderia olhar para Deus e falar: o Senhor errou ao criar uma igreja família. Impossível. Porque Deus é perfeito e faz todas as coisas perfeitas. Pergunta: você tem valorizado os fundamentos da unidade? Tem cultivado paz com os outros irmãos em Cristo? Você tem feito todo esforço para conservar a unidade do Espírito? Na mensagem passada, nós estudamos os versículos de 1 a 3. E concluímos a mensagem ali no versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Esse versículo diz que, primeiro, temos que compreender o significado da unidade. Por isso ele disse esses 7 fundamentos. Segundo, esse texto diz que devemos nos esforçar para isso. E quando é necessário fazer esforço, é porque tem um certo nível de dificuldade. Sim ou não? Se fosse fácil, não precisava fazer esforço. Você faz um esforço para comer um prato de macarrão? Não. Não precisa de esforço nenhum, irmãos. Se tiver uma Coca-Cola para empurrar, então... Mas tem que fazer esforço para descarregar um caminhão de cimento? Então você entendeu, esforço é algo que precisa de um certo nível de energia, de opinião, de convicção. Você está disposto a fazer o esforço que for preciso da sua parte para conservar a unidade do Espírito aqui nessa igreja, sim ou não? Glória a Deus.